O Reino Unido entrou na reta final das eleições parlamentares. As urnas já estão abertas para os eleitores do país. Mais de 46 milhões de britânicos estão aptos a votar na eleição. São 650 distritos eleitorais na Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte. Pela primeira vez em 14 anos, o partido do atual primeiro-ministro pode levar a pior. O levantamento mais recente aponta uma vitória histórica do Partido Trabalhista de esquerda em cima dos conservadores. O líder trabalhista, Keir Starmer, é o nome cotado para se tornar primeiro-ministro. Pesquisas eleitorais sugerem que a economia em lenta recuperação e a dificuldade do país em lidar com o fluxo recorde de imigrantes impulsionam os eleitores a buscarem por mudanças. Para que um partido forme um governo majoritário, são necessários 326 assentos. A votação acontece até às 10 horas da noite do horário local, 6 horas da tarde aqui pelo horário de Brasília. A contagem dos votos deve acontecer até amanhã. Para repercutir esse assunto, explicar quais são as consequências, a gente conversa agora com Vladimir Feijó, que é analista internacional e professor da faculdade Arnaldo Jansen. Feijó, muito obrigada, bom dia. Bom dia, Ingrid. É uma satisfação estar aqui contigo. Prazer falar com você. Bom, a gente está, então, com a votação em andamento. A eleição está acontecendo nesse momento. A gente falou um pouco aqui, né, das causas, do que pode estar impulsionando os eleitores a quererem mudar o panorama depois de 14 anos. Isso já era previsto uns meses atrás? Era bastante previsto. O Partido Conservador, ele fez péssimos governos, na verdade, desastrosos. Desde a última eleição, que eles obtiveram uma razoável maioria, nem precisaram formar coalizão, mas foram 4 primeiros-ministros nesse caminho. E, como um todo, o governo, tanto o Partido Conservador como a oposição, o modelo do Reino Unido é um pouco complexo, ele é parlamentarista e eles têm os ministros do governo e eles têm os ministros sombra, que a oposição forma. Nem a oposição nem o governo conseguem dar vazão ao que o eleitorado deseja. Então, mesmo o Partido Trabalhista levando a maioria, deve ser apenas por tabela, por total desgosto com o atual primeiro-ministro e desconfiança de todos os candidatos do Partido Conservador. Pesquisas indicam que o Keir Starmer, se virar primeiro-ministro, já terá rejeição de por volta de metade do eleitorado do Reino Unido. O problema é que os conservadores têm uma rejeição de quase 70% e sem chance nenhuma. Suspeito eu, inclusive, que eles perigam ficar em terceira força no Reino Unido e nem formar o que eu chamei a atenção, o gabinete espelho, né, o gabinete sombra para fiscalizar o Partido Trabalhista. Aí a gente vê um movimento ali na Europa de uma maneira geral, a gente já volta a falar de Inglaterra, de Reino Unido, mas na França a gente também vê esse movimento, mas aí uma mudança contrária, né? Lá é a ultradireita, que é a extrema-direita, que está na liderança. É isso, Ingrid. Na verdade, a discussão nem é tanto direita e esquerda. No establishment, né, quem está no poder, seja governo ou oposição, porque o governo, o executivo e o legislativo, né, esse somatório da técnica, eles estão numa ideologia do supranacionalismo, cumprindo pautas que hoje muitos chamam de globalistas e não dando atenção ao interesse do que o eleitorado deseja. Essa pauta dita globalista, teoricamente é chamada de neoliberalismo, cresceu bastante na década de 90 e, de alguma forma, prometeu que, através dos cortes públicos, a economia cresceria e o bem-estar viria a reboco disso. Acontece que, na Europa como um todo, eles viram a crise econômica americana contagiar ele, depois da pandemia também não conseguiram responder e, mais recente, o conflito da Ucrânia e as sanções a Rússia, em vez de prejudicar a Rússia, estão prejudicando mais o eleitorado europeu. Tanto na França quanto no Reino Unido, um dos grandes temas é o custo de vida de eletricidade e habitação e que nenhum governo e oposição tem proposta para resolver isso. No caso do Reino Unido, o número de pessoas em situação de rua subiu 120% só no último ano. A quantidade de pessoas que depende de comida doada, né, os bancos de comida
comida subiu 5.000%. E ninguém tem proposta para isso. No caso do governo francês, a oposição fez campanha exatamente para tentar reduzir esses custos do morador e do produtor com base na pressão da União Europeia. Então, enquanto Macron defende a pauta verde, defende o livre comércio, o partido da oposição, né, ele vem dizendo que vai adiar essas obrigatoriedades de gastos da pauta de transição energética e com a pauta de impor impostos mais altos para a importação de produtos agrícolas, e isso agradou o eleitorado. No caso do Reino Unido, não tem ninguém com esse tipo de pauta, mas, como eu disse, por tabela, o Partido Trabalhista deve levar a liderança, porque faz uma proposta muito vaga e, de alguma forma, pelo ódio aos conservadores, vão acabar levando. Mas imagino eu que rapidamente vão ter popularidade declinante também. Bom, então a gente vê mudanças à vista na Europa de uma maneira geral e assim como na França, no Reino Unido também essa eleição foi convocada um pouco antecipada, né? Há essa possibilidade, mas foi convocada alguns meses antes do prazo final. Por que isso? Do limite. Duas hipóteses são levantadas. A primeira delas é que o próprio Sunak imaginou que seria uma chance do partido que queria destituí-lo ter que calar a boca e entrar no modo campanha e sustentá-lo como candidato. E ele usou, dentre outros argumentos de propaganda, exatamente a falta de política pública, a falta de proposta do Partido Trabalhista para ver se isso daria apoio a ele. Acontece que isso foi um tiro no pé, porque se um mês atrás os trabalhistas tinham 44% de intenção de voto e os conservadores 23%, e a terceira força, que é o Reform UK, liderado pelo que conduziu, né, o processo do Brexit, o Farage, que estava com 11%, hoje periga chegar até 20%. A projeção é que seja de 17%. E o Partido Conservador, que tinha uma imagem de 23%, imaginando que subiria a 30%, hoje está reduzindo a 21%, podendo ter o piso de 16%, ficando, portanto, em terceiro lugar, demonstrando, portanto, que aquela força que eu comentava, que é contra a integração, né, o livre comércio, que é contra a redução dos impostos internos e internacionais, parece que está ganhando tração, que é o Reform UK, em especial porque ele também fala contra a imigração e pauta um pouco aí o preconceito e a discriminação no meio também. E aí a gente tem que lembrar que o Reino Unido também tem um sistema de monarquia, né? A gente tem um rei. Qual é o papel dele nisso tudo? A função dele é ratificar o que o governo decidir. E não tendo capacidade de um partido formar um governo, ele pode convocar eleições antecipadas, dissolver o Congresso. Quem está no governo também pode fazer isso, que é o que o Sunak fez, né? Pedido da dissolução. E aí o rei pauta isso, né? E convoca as eleições antecipadas. Uma outra função do monarca é todo o início dos anos do trabalho legislativo fazer um discurso à nação. Ele também faz um discurso na época do Natal, encerrando, por assim dizer, o ciclo anual e usa, de alguma forma, essa figura pública relevante para tentar pautar alguns assuntos e ver se muda os rumos do governo. Mas chama a atenção, eles tendem a fazer isso, os monarcas, né, num linguajar bem frouxo, bem vago, bem banho-maria, por assim dizer, para não parecer que ele está influenciando diretamente no governo. Mas ele tem essa função também. Amanhã a gente já sabe o resultado das eleições do Reino Unido. A gente sabe que aqui no Brasil o resultado sai muito rápido, né? Em outros países, em outros locais, essa contagem é um pouco diferente. Amanhã a gente já tem esse resultado. E quando esse primeiro-ministro tomaria posse, digamos assim? Essa eleição deve sair amanhã, sim. O sistema britânico é distrital, o voto não é obrigatório, o comparecimento em dia útil deve ser baixo, portanto, a possibilidade de contagem de votos no prazo deve ser bastante rápido. É uma questão de certificação dessa eleição. Se imagina que o processo não deve durar mais do que um mês. Tomado posse o parlamento, o partido da maioria, se for o Partido Trabalhista, já tem a liderança,
França. Se essa maioria não for absoluta, ele precisará formar uma coalizão, algo que não deve ter dificuldade de fazer com o Partido Verde ou então com os liberais democratas. Cada um desses tem por volta de projeção de 10%, com a projeção dos 40% dos trabalhistas, já formaria a maioria e confirmando esse nome. E aí, a saber o que ele fará. Manterá essa pauta vaga ou lançará uma espécie de memorando com pautas específicas que pretende implementar logo na sequência. Professor, até por falta dessas pautas consolidadas, a gente não sabe muito ainda o que pode acontecer, mas eu queria te perguntar, com essas prováveis mudanças na Europa, o que isso interfere para a gente aqui, ou alguma posição política deve mudar aí no mundo, né, na condução do mundo? Para o Reino Unido não muda nada. Governo ou oposição, eles são favoráveis à guerra da Ucrânia, eles são favoráveis a também o combate ao terrorismo internacional e estão buscando a diversidade da pauta comercial deles. Seguirão alinhados aos Estados Unidos. Porém, na Europa, a gente tem eleição na Bélgica, tem eleição na França, a gente deve ter eleição esse ano na Alemanha e a probabilidade é que cheguem ao governo partidos anti-integração europeia. E deverá estar uma pá de cal no projeto de livre comércio União Europeia, Mercosul. No tema de conflito internacional, aí pode mudar. A oposição na França é contra apoiar a Ucrânia e deve ter uma instabilidade, já que o Macron, presidente, não consegue fazer nada sem o parlamento. Lá é semipresidencialista. Portanto, deve ser um governo disfuncional, sem conseguir aprovar orçamento, sem conseguir aprovar envio de tropas e outras tantas coisas. Chama a atenção que a França é membro permanente do Conselho de Segurança e toda essa disfuncionalidade do governo pode levar também a uma paralisia do Conselho de Segurança e todas essas instabilidades que podem causar. Para o Brasil, o que a gente deve antecipar é mesmo um perigo de, seguindo crescimento de inflação, desvalorização da moeda, enquanto não houver uma estabilidade, por assim dizer, dessa aliança atlanticista que só deve acontecer depois da eleição dos Estados Unidos.